E aí, galera, começando mais uma aula de geografia e hoje a gente está feliz, Jorge, porque a gente já está começando a unidade 2. Parabéns aí, Parabéns um terço mesmo. da jornada aí, né? Concluída, então, realmente temos que comemorar. Com certeza. Todos os degraus da nossa vida que a gente vai passando, a gente sempre tem que agradecer, né? Tem que ter gratidão por tudo. Com certeza. A nossa vida é feita de quê? De degraus que a gente vai aos poucos subindo. Muito É bem. isso? E nesse caso específico desses degraus que a gente fala, somos nós que estamos assessorando nossos alunos para que subam esses degraus. Muito bem. Falou bonito. Outra coisa, falei um dia desse para você, quando está começando a unidade 1, professor, que passa muito rápido e realmente é muito rápido. E já também já é o teu vestibular, já é o Enem, por isso que a gente não pode e não deve perder tempo, né, professor Jorge? Exatamente. Tem que aproveitar todas as oportunidades, anotar para você poder arrepiar lá na sua prova do Enem. E não, o aluno não pode esquecer que quanto mais intenso for o fogo, mais forte é o aço. É isso aí, top de linha. Esse professor é o cara aí da geografia, da filosofia, da sociologia. Esse é o professor Jorginho. Professor Jorge Adel. É o Jorginho. É o professor Jorge Adel. Modo carinhoso, né? É, Jorginho. Mas é o professor Jorge Adel. Esse cara é fera, galera. Verdade. Beleza? Então vamos lá, Diego na tela, começando aí nossa unidade 2, aula 17.1, professor Jorge. É isso aí, vamos lá. Conteúdos e componentes da unidade 2. Falaremos e veremos nessa unidade 2 sobre a questão da globalização e imigrações no Brasil, parte 1 e 2, regionalização do território, 1 e 2, os 3 complexos regionais, parte 1, os 3 complexos regionais, parte 2 e 3, capitalismo, desigualdade e exclusão, as origens do subdesenvolvimento, o subdesenvolvimento e suas características e atualidades para o Enem. Muito bem. Agora vai. Falaremos também sobre as potências econômicas, parte 1, 2 e 3, as economias emergentes. Eita, beleza? Tá arrepiando aí. E vamos lá ao que interessa, aula sobre globalização e migrações internacionais, parte 2. O que nós veremos hoje, Rogério? Veremos sobre a questão da fronteira norte-americana. Falaremos sobre os cubanos, a fronteira da União Europeia, a reação aos estrangeiros. E aí, novamente, é aquela questão que falamos da xenofobia. Isso mesmo. Xenofobia. Essa aversão a quem é estrangeiro. É isso? Uhum. Preconceito, essa ojeriza. Eita, falou difícil. Palavra bonita, né? Bonita e difícil. Eu nunca mais esqueço essa palavra. Por quê? Porque eu errei no concurso ela. Eu não sabia o que significava. Tá vendo? E era uma questão de língua portuguesa. Mas é o seguinte, quer ver? Chega aqui, já que eu estou falando da minha experiência de vida, que eu errei essa questão, e eu nunca mais esqueci mesmo. Conte aí. Beleza? É o seguinte, isso também serve para o nosso aluno. Com certeza. A gente, olha só, olhando para o nosso aluno, hein? Vamos olhar. Você também só tem que errar, se tiver que errar. Erre só uma vez. Muito bem. Fechou? Por isso que é importante, na hora que está fazendo as atividades aí de geografia, viu uma palavra difícil? Vai lá, busca, né? O que significa? Top. Vocabulário, o que é? Porque aí você jamais vai esquecer, você sempre vai lembrar, porque aquilo que é pesquisado, a gente consegue gravar com maior facilidade. Exatamente. Certo? Então, fica a dica. Vamos lá. Boa, garoto. Rapaz, Rogério, você é fera, Rogério. Estou inspirado. Eu sou seu fã. Rogério. Eu que sou seu fã, professor. Vamos lá. Habilidade. Em todas as aulas, queremos que os nossos queridos alunos, Rogério, alcancem habilidades. Muito bem. E hoje nós queremos que eles consigam analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômica
e social. Beleza? Beleza. A fronteira norte-americana. Então, os Estados Unidos, país que mais recebeu imigrantes em todo o mundo. Vimos até na aula anterior, né, professor Jorge, nos gráficos divulgados pela ONU, BBC, em toda a história. São formados por grande diversidade de povos, de origem aí europeia, asiática, africana e diversos grupos indígenas. Então, a gente tem essa formação aí também dessa galera aí dos Estados Unidos, né, por conta da chegada desses imigrantes, né, também a miscigenação também, né, professor Jorge? Isso. Palavra bonita. Então, vou te desafiar e eu vou te falar agora, vou te desafiar a falar uma pessoa de origem africana que se tornou muito poderosa nos Estados Unidos. Barack Obama. Já ia falar o presidente. O presidente sim, sim. é descendente de africano. Com certeza. Não é isso? E aí a gente tem, né, os filmes norte-americanos, a gente assiste e de repente vê aquele norte-americano com os olhinhos puxadinhos. Por quê? Porque teve essa mistura aí, né? A chegada de asiáticos naquele território contribuiu para a mistura também da nação, né, norte-americana. Aí o aluno, professor, quer dizer que um descendente africano se tornou presidente dos Estados Unidos? Sim, ele é só descendente, mas ele já é norte-americano. Isso é mesmo. Isso? É que nem a presidente do Brasil. É isso? Ela, acho que é Bulgária, né? A Dilma Rousseff, a presidente. Então, ela é lá da Europa, mas ela já é brasileira porque nasceu aqui. Isso mesmo. Não é isso? Então, é só a origem deles, mas quando nasce no país, ele tem a nacionalidade daquele país. Com certeza, né? É isso, Rogério? Muito bem. Para ficar claro, né? Os latino-americanos, porém, constituem atualmente o maior volume de imigrantes do país, ou seja, os latino-americanos são os que mais vão para os Estados Unidos. E só lembrando que esses países latino-americanos são os países da chamada América Latina, que corresponde aí toda aquela galerinha que vai lá do México até ali no sul da Argentina. Tudo ali, toda essa região aqui da América é chamada de América Latina, são chamados latinos-americanos, que são considerados aí países subdesenvolvidos. Exatamente. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, Rogério. E você? Sim, também, sou latino-americano. Grande cantor Belchior, rapaz. Eu gosto de Belchior. Vamos lá. Vamos lá, continuando. Então, população nascida no exterior por local de origem em 2017. A gente tem aí essa análise, né, populacional do Departamento de Estatística do Trabalho, BBC. Origem dos imigrantes em 2017. A gente está falando aí em relação aos Estados Unidos, professor Jorge. A gente está falando sobre esse processo migratório aí. Então, olha só, população nascida no exterior por local de origem, 2017. Ásia, 30,4, certo? Na Europa, 10,1. No México, 27,3. América Central, 8%. África, 5,4%. E outros 21%. Origem dos migrantes dentro dos Estados Unidos. 126 mil lá da Índia, 124 mil do México, 121 mil da China e Cuba, 41 mil. Interessante que eu lembrei da Índia, que a gente pode falar até o seguinte, que a Índia, galera, é uma grande produtora da tecnologia e também uma grande prestadora de serviços, porque lá na Índia, ela foi uma colônia britânica, né? E aí a Índia, ela tem a segunda língua mais falada, o inglês. Então ela envia muitos estudantes para os Estados Unidos. E essa galera, depois de qualificada, volta aí para a Índia e produz tecnologia. E sem falar que, já que você está falando de tecnologia e se reportando aos indianos, a maioria dessa tecnologia de ponta com que eles trabalham geralmente é na área de softwares. Isso mesmo. Análise de sistema e produção de sistemas e aplicativos. Com certeza. Aí aprendem dessas tecnologias dentro da América do Norte e depois produzem dentro do seu próprio país. E às vezes acontece até o aperfeiçoamento dessas tecnologias já existentes. Por exemplo, como acontecia muito aí no passado, como o Japão. O Japão também, professor Jorge, ele aproveitou o incentivo norte-americano e enviava muita gente, né, para estudar dentro dos Estados Unidos.
Então a galera de repente via ali um equipamento bem grande do componente de informática, de computação, e daqui a pouco produzia de menor, né? De um menor tamanho. Então assim elas foram ganhando também mercado, né? Então assim aproveitaram lá o estudo e de certa forma copiaram aquela tecnologia também. E o interessante, já que você tocou no assunto Índia, lá mais de 1 bilhão de pessoas também. Isso mesmo. É isso? E, no entanto, a gente tem que frisar que, já que você tocou nesse assunto, a aula passada a gente falou sobre fuga de cérebros. Isso E mesmo. você falou todo um contexto, o porquê também está tendo fuga de cérebros. Isso mesmo. É isso? Muito bem. Então é isso, galera. De olho na tela, vamos lá. E aí a gente observa a grande quantidade de asiáticos, por isso que a Ásia representa aí 30,4%, né? Então nós temos aí população nascida no exterior por local de origem, que hoje está dentro dos Estados Unidos, né? São extremamente... vou mudar a cor, Rogério, porque essa palavra ela requer ser de vermelho. Olha só. Eles norte-americanos, são extremamente restritivos com relação à entrada de imigrantes. Isso mesmo. Sobretudo, inclusive após o ataque de 11 de setembro de 2001. Eles vêm sendo mais rigorosos na concessão de vistos de entrada a latino-americanos, africanos e asiáticos que desejam visitar o país. Rogério, 11 de setembro, Rogério, de 2001, o que tu estava fazendo? Fala aí. Eu acho que eu estava em casa de manhã, quando eu comecei, eu lembro desse momento, a assistir as primeiras notícias lá da queda da Torre Gêmeas, né? O World Trade Center, não é isso? É isso então, mesmo. Foi após esse acontecimento, então, da queda das Torres Gêmeas. Vamos lá, diretor? Da queda das Torres Gêmeas dentro dos Estados Unidos, que essa fiscalização começou a ser ainda mais rígida de entrada dentro dos Estados Unidos. E você estava onde? Eu estava no hospital de base, eu trabalhava lá. Eita, memória boa, hein? Eu estava no hospital Eu de sou um base. cara esquecido, mas agora eu lembrei desse acontecimento, porque foi bem... Foi impactante. Impactante, E, inclusive, assim, eu pensei que poderia gerar a Terceira Guerra Mundial. Muita gente pensou isso. Sim, Até sim. tu Claro, pensou? com certeza. Porque os Estados Unidos foi atacado daquela forma, né? Com certeza. Então, mas só que gerou uma guerra, né? A guerra do Afeganistão, a guerra de W. Bush. É isso mesmo. Mas só que houve, dentre várias políticas implementadas pelo governo norte-americano, essa questão aí da imigração. Eles se tornaram altamente rígidos. Com certeza, né? É isso? Já eram. Se tornaram mais ainda. Isso mesmo. Beleza? Aí, mais preventivos, né? Mais preventivos, exatamente. Vamos lá no quadro, diretor. Vamos lá avançar, que a gente tem mais informações sobre essa questão das migrações. Entre os imigrantes clandestinos, destacam-se os mexicanos, que ingressam ilegalmente em território americano e ocupam postos de trabalho pouco qualificados. E a gente geralmente vê isso em filmes, né, Rogério? É isso mesmo. A gente assistiu aquele filme La Bamba. Naquele filme La Bamba mostra, né, que eles entram lá, são pobres e têm a vida pesada isso no dia a mesmo. dia. No entanto, eles não entram para ser burguês, nem para ter trabalho de elite. É para fazer lava-prato, trabalhar em restaurante, em lanchonete. Isso mesmo. Só trabalho nesse sentido. E trabalho que às vezes o norte-americano não quer fazer. Ele não quer fazer esse trabalho. Quer fazer. Inclusive, Rogério, eles não querem fazer esse trabalho e realmente não fazem, porque eles se qualificam para ter os melhores postos de trabalho dentro do país deles. Com certeza. Então a gente tem esse gráfico que fala sobre a profissão de imigrantes, filho de imigrantes e filho de nativo. Então, ó, ambos pais são nativos, na cor rosa. O azul, não, é um roxo, né? Pelo menos um dos pais é imigrante. E o imigrante com a cor mais clara. Então, vamos observar, por exemplo, aqui na questão aqui dos serviços. Então, a gente tem aí
uma grande participação nesse setor que você acabou de falar, né? É na construção, é na pintura, vamos, aparando grama, então entra dentro do serviço. A gente tem uma grande quantidade, né, de pessoas trabalhando. E entre os grupos, entre os ambos pais são nativos, pelo menos um dos pais é imigrante, o imigrante é o que mais trabalha com serviços dentro dos Estados Unidos. Certo, professor Jorge? O serviço, por exemplo, comércio, vai virar vendedor em loja. Isso mesmo. E essas coisas que a gente vê, a construção civil, né, também a questão de ser carpinteiro, jardineiro, pedreiro, gesseiro, tudo limpador de piscina. Isso mesmo. E é o seguinte, mas a gente fala assim, esses trabalhos, né, que são menos qualificados, mas eles ganham em dólar, né? Ganham em dólar. Eles ganham em dólar e ganham bem. Com certeza. Porque aí, ó, por exemplo, $1 no Brasil, vamos por cima, R$5. Sim. Não é isso? Se ele ganha $500, é 500 vezes 5. Muito bem. É muito dinheiro, mano. Então, quando a gente fala aí na questão aí, ó, de assistência administrativa e de escritório, aí a gente observa que o imigrante apresenta aí, pessoas imigrantes, menos trabalha já nesse setor, né, professor Jorge? A gente vai ter mais o quê? Um dos pais é imigrante, ou a gente tem aí, ambos os pais são nativos, ou seja, são dos Estados Unidos. Então, a maior parte aí são dessas pessoas. O imigrante quase não trabalha aí nessa assistência administrativa e de escritório. Olha só, Rogério, ali no final, os dois últimos tópicos depois da sua seta, profissionais liberais, lá não tem tanto, olha aí, ó, é menor o número. Menor, muito bem. Não é isso porque são as pessoas qualificadas. Com certeza. Não é isso? Aí, ó, gestão, negócios e finanças, pior ainda, porque os norte-americanos são especialistas no capitalismo. Com certeza. E lá são menos participação dos imigrantes também. Muito bem, informações com base em 2017. E a agricultura, a gente observa que a agricultura, ó, baixa participação, é bem interessante. Por quê? É uma agricultura aí moderna, mecanizada. Então, quem trabalha é que tem aí uma mão de obra mais qualificada. Mas nesse grupo, o imigrante é destaque também, tem uma grande contratação. Exatamente. Porque às vezes ele se qualifica aqui no Brasil, por exemplo, para dirigir um trator, uma escavadeira. Então ele chega lá e consegue trabalho também no setor da agricultura moderna ou em algumas partes realmente no plantio, na assistência. Isso. Cuidar de cavalos. Cuidar de cavalos. Os americanos não vão fazer isso não, gente. É isso mesmo. Pesca também, né, professor? Então vamos lá. É bem interessante esse gráfico. Depois você olha as outras áreas para você poder compreender. Temos aí a fronteira Estados Unidos e México, como falamos há pouco, né, que essa fronteira, ela cada dia está sendo mais rígida nesse controle, né, para evitar a entrada de pessoas dentro dos Estados Unidos, principalmente no governo anterior, que era o governo de Trump. Perfeito. Certo? O atual presidente, né, fala-se de uma flexibilização em relação à entrada desse imigrante, e a maior prova disso é que a gente tem agora, na atualidade, muitas pessoas entrando dentro dos Estados Unidos, se comparada com o governo anterior de Trump. Perfeito. Vamos lá, de acordo com o Escritório de Fiscalização de Alfândega e Proteção de Fronteiras, entre outubro de 2018 e julho de 2019, olha aí, foram detidos, professor Jorge, quase 1 milhão de pessoas. Nós temos aí 760 mil imigrantes ilegais indo aí para os Estados Unidos. E boa parte deles de onde? Da América Latina. Perfeito. É gente pra caramba. É muita gente. Olha como que é, não é nada fácil. Atravessa rios, atravessa desertos, quando faz todo esse processo migratório de forma ilegal. Ainda tem o problema que tem cobras, né? Ali, com certeza. Regiões, aí o pessoal morre. Jacaré, né? Jacaré, o crocodilo. Crocodilo, eles morrem lá, picado por cobra às vezes. Aí as famílias, né, só ficam sabendo por telefone. E às vezes são pessoas pobres, nem traz o corpo. Às vezes é enterrado como indigente, às vezes. Com certeza. E é caríssimo para o translado lá de lá, de um corpo para o Brasil. É verdade. 30, 40 mil. É dinheiro demais. Vamos lá. Importante saber. Então é mais caro carregar um morto do que um vivo, Rogério? Isso mesmo. Com o mesmo peso? É mais caro, muito mais caro. Interessante. Fazer todo o preparo, né, professor Jorge? Todo o preparo, a questão... É o kit completo, né? É o kit completo. Isso, tá certo. Já com caixão e tudo, né? Caixão, é como aquela questão para conservar, isso, formol, enfim, toda a preparação. Importante saber,
Para conter o fluxo migratório, o policiamento da fronteira entre o México e os Estados Unidos foi reforçado a partir da década de 80. Muitos imigrantes latinos tentam entrar clandestinamente Ilegalmente, em né? solo norte-americano. Isso mesmo. Ilegalmente. E isso gera muitos problemas, inclusive esse que a gente acabou de falar, mortes. Muito bem. É isso. Quando dá bacana, o melhor de tudo é que ele consegue entrar. Né? Mas o menos pior é quando ele é deportado. O pior é quando ele morre. E lá, tipo assim, de forma ilegal, entrando, ele vai ter que ficar escondido. Ele não vai poder estar marcando bobeira, não. Porque se pegarem lá dentro, deporta. Deporta. Verdade. Vamos lá, nós temos a migração também de cubanos, né, professor Jorge, que a gente traz aí nessa aula. A partir da década de 90, os Estados Unidos começaram a receber grande número de imigrantes cubanos. Isso se deu principalmente aí em razão da crise que envolveu a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os países leste europeus no final dos anos 80. A gente sabe que o socialismo não funcionou dentro da União Soviética, passaram por crise, né? E a partir desse período a gente tem o fim do socialismo no mundo. E aí, tipo assim, Cuba começou a migrar para tentar estreitar essa relação com os Estados Unidos. Porque até então não tinha essa relação, né, professor Jorge? Uhum. Por conta aí da divisão do mundo bipolar, socialismo e capitalismo. Já que você tocou nesse assunto, vamos lembrar aqui do Obama. O Obama se aproximou dos cubanos. Sim. Ele já estava numa geopolítica quase que um namoro, praticamente, para acabar com essa crise. Aí depois veio o Trump. Aí o negócio pegou. Trump voltou para estaca zero. Isso mesmo. É isso? Perfeito. Então, Cuba perdeu mercado preferenciais para os países sociais de seus produtos de exportação, como açúcar, né? Lá, os países, está falando lá da União Soviética, e também o fumo, e além da ajuda financeira anual que recebia da União Soviética. Então, após esse momento, ficou crítica a situação dos cubanos. Ficou crítico, Cuba ficou feio. Além disso, devido ao embargo, olha só, já estava em crise, não é isso? A União Soviética se dissolveu. Acabou. E se a União Soviética está em crise, o leste europeu também entrou em crise. Muito e aí Cuba parou de exportar açúcar e fumo. Aí o negócio pegou. Aí quebrou Cuba. A Cuba, que já vinha também ruim das pernas. Muito bem. É isso? E além, para piorar ainda, a Cuba ainda tinha um embargo econômico do norte-americano imposto a Cuba. Isso mesmo. Desde os anos 60, Rogério. E que se mantém até hoje. A economia cubana sofre muitas restrições dos Estados Unidos. Isso mesmo. E, Rogério, tu sabia que se for lá em Cuba, tu anda num carro dos anos 50, é top de linha lá? Eles mantêm carro lá. Agora está mudando essa realidade. Mas até um tempo atrás, o carro mais novo lá era dos anos 60. Isso. Beleza? Beleza. A gente não tem a questão da produção industrial, né, professor Jorge? Aí o negócio pega com atraso desse desenvolvimento. Então, a fronteira da União Europeia. Então, no final dos anos de 1980, a gente também tem aí, novamente, o reflexo final da URSS, crise econômica gerada aí nos países do leste europeu e da, então, União Soviética, favoreceram as migrações econômicas, levando milhares de pessoas a se mudar para os países da Europa Ocidental, que, durante esse período da Guerra Fria, eram países controlados pelos Estados Unidos, que eram países também capitalistas, em busca de melhores oportunidades de emprego e de vida. Então, na própria Europa, após esse contexto Guerra Fria, após o final da Guerra Fria, em 1991, houve o quê? Uma grande intensificação do fluxo para a Europa Ocidental, que era a parte mais desenvolvida do continente europeu nesse contexto da Guerra Fria. E até hoje, né? A gente sabe que tem reflexo ainda. Tem reflexo e maior parte da economia mais desenvolvida da Europa está concentrada dentro da Europa Ocidental. Isso, só relembrando, recapitulando, né, Rogério, que a gente está falando de fluxo migratório, no entanto, a questão política influencia. Com certeza. A questão da ordem política daquele momento do mundo. Com certeza. Então, a gente está falando de uma parte que se tornou capitalista desenvolvida, que estava sobre, entre aspas, a tutela dos Estados Unidos, e a parte leste, o leste europeu, sobre a tutela de um gigante que era a União Soviética, que quebrou. Efeito dominó, vai quebrar o leste europeu. E esse leste europeu, as pessoas vão ficar a ver navio e vão emigrar por questões econômicas. Isso mesmo. Para o
para a Europa Ocidental. Em busca de uma melhor condição de vida. Isso. E aqui na América, no coração da América, Cuba, também por efeito dominó atinge ela, mais ainda, que já estava com embargo econômico. E então, pessoas vão querer ir para os Estados Unidos. Então, olha só, na velha ordem mundial, que era o contexto da Guerra Fria, esses países, mesmo com a sua dificuldade, maior parte das pessoas permaneceram dentro do seu país de origem. Mas aí tem o final da URSS, que é a União Soviética. Aí a gente tem uma chamada nova ordem mundial. A partir dessa nova ordem mundial, com o domínio do capitalismo no mundo, que inicia todo esse processo migratório dessas áreas que eram áreas socialistas. E se intensifica esse fluxo migratório a nível mundial. Isso mesmo. Então, grave bem aí. Vamos lá? Avançando aqui, galera. Temos aqui um mapinha para vocês sobre os países aí situados no norte da África, especialmente do Maghreb, constitui outro importante foco de movimento migratório em direção a países da Europa Ocidental, que são países de maior desenvolvimento. E a rota desses países aqui é o norte da África. A rota principal é esse marzão aí conhecido como Mar Mediterrâneo. Esse aqui que eu circulei é o norte da África. Muito bem. É isso? O Maghreb. Fechou. Vamos lá, professor Jorge, alguma observação? Temos também, além do Maghreb, né, da Ásia, a questão lá do Oriente Médio, da Síria, essa galera também que migra em direção à Europa. E a porta de entrada aí a gente consegue observar França, Itália, Grécia, enfim, Turquia, como porta de entrada para o continente europeu. Só lembrando que ali é o Mar Mediterrâneo, né? Isso que mesmo. Separa aqui essa parte que eu vou mudar de cor. Europa da Ásia, né? Isso, a Europa aqui, ó. Beleza? Muito bem. Da África. Beleza? Desde a segunda metade da década de 90, a União Europeia vem tomando medidas drásticas para o fechamento de suas fronteiras. A livre circulação de pessoas dentro da União Europeia levou os países membros a adotar medidas comuns de restrição à imigração oriunda de países fora do bloco. Então a gente tem aí o controle, né, também dentro da Europa, e apesar do bloco União Europeia, quem tem livre acesso, né, quem tem livre circulação, que é uma das medidas, né, estabelecidas dentro do bloco são os países membros. Então, para quem não é da Europa, precisa de autorização para entrar dentro do território. O Brasil, em alguns países, não precisa do visto, mas precisa passar pela fronteira, pela Polícia Federal, para pedir autorização para entrar. Beleza? Vamos lá observar mais informações em relação à reação aos estrangeiros. Muitos estrangeiros residentes na Europa são responsabilizados. Olha só, agora estão dizendo que a culpa é do estrangeiro. Vamos ver que culpa que ele recebeu aí. Pelos efeitos devastadores da crise, especialmente a questão do desemprego, que atinge a população mais jovem. Mais gasto no setor público. Isso mesmo. Ou seja, saúde, educação. E poderia, na visão desses moradores, habitantes, estar sendo distribuído para a população do país, né, professor Jorge? Exatamente. E aí acaba sendo fornecida também para os imigrantes. A entrada de refugiados oriundos lá do leste europeu, que acabamos de explicar sobre isso, né, Rogério? Contribuiu para aguçar o sentimento nacionalista para o crescimento de grupos de extrema-direita de caráter xenófobo. Xenófobo está relacionado ao termo xenofobia, que quer dizer xenos, estrangeiro, phobos, medo. A xenofobia pode se caracterizar como uma forma de preconceito. Opa, verde não. Vermelho. Preconceito. Vermelho para a palavra preconceito. Atenção, né? Isso. Ou como uma doença, olha só, que preconceito absurdo. É isso mesmo. Um transtorno psiquiátrico. Então, realmente, a xenofobia não é nada de bom. Vamos lá. Então, ó, os grupos que a gente tem aí, neonazistas, promoveram, né, centenas de atentados, sobretudo contra a população turca, que forma o maior contingente de imigrantes dentro da Alemanha.
que a Turquia ela é transcontinental, parte dela ocidental é da Europa e a parte oriental é da Ásia. Então a gente tem muito aí essa questão religiosa, cultural, que acaba gerando conflito dentro desse território europeu. A xenofobia é um fenômeno muito expressivo em quase toda a Europa, como na Áustria, na Espanha, Itália, França e outros países. Isso mesmo. Muitos imigrantes da Alemanha e França são de origem muçulmana. E a população alvo desse preconceito é o islamofobia. Muito bem. Então, o que é a islamofobia? Preconceito contra Quem os seguidores, muçulmano. né, lá do islamismo ou de origem muçulmana. Então, a gente tem a famosa islamofobia. Então, preconceito intensificado, e acaba se intensificando o que é atentado, como de 2001, Estados Unidos, Isso. e atentados aos metrôs também, a gente vê de Madrid e Londres, e ataques terroristas na França em 2015. Isso, então, esses fatos históricos aqui acabaram por intensificar essa islamofobia. Isso mesmo. É isso? Muito bem. A lei francesa proíbe o uso de símbolos religiosos ostensivos, como o véu, que isso é sagrado para eles, Rogério. Isso O mesmo. kippá judaico, isso também é sagrado para o judaico. O kippá, né, Rogério? Aquele o pessoal diz que é aquele chapeuzinho pequenininho que fica em cima da cabeça do judeu, né? Isso O nome mesmo. é kippá, tá, pessoal? Ou os grandes crucifixos nas escolas públicas. E isso gera o quê? Conflitos, né? Na França, a questão da imigração sempre foi relevante. Esse país tem uma localização central no continente europeu, constituindo uma posição privilegiada para o comércio mundial e um local de passagem e ingresso, fluxo de pessoas, ingresso de entrada e saída de pessoas. É a rota de imigração. Isso. Segundo diversas instituições de direitos humanos, atualmente o perfil, olha só, está entre aspas, acolhedor da França está cedendo lugar para uma postura mais rígida e preconceituosa. Que pena. A França, que tem um histórico, né, de uma nação com muita democracia e liberdade e fraternidade. Isso mesmo. Cerca de 1/3 dos imigrantes na França é lá do Maghreb, lá do norte da África, especialmente Argélia e Marrocos, e cerca de 25% corresponde a africanos subsaarianos. O restante se divide entre imigrantes da Ásia, América do Norte e da própria Europa. Se a seleção francesa não tivesse seus jogadores e imigrantes, faltaria nada mais, nada menos que 7 jogadores, entre eles o Karim Benzema, pai argelino. Então, aquele Mbappé, né, também é de origem africana, óbvio. São vários de origem africana. Isso mesmo. Beleza, vamos lá. Os imigrantes legais, como vimos, são sobretudo da África, da África e do leste europeu, quando a gente fala aí dessa região dentro da Europa. Esses grupos são marginalizados e tem todo o problema aí gerando conflitos aí por conta da violência, né? E também, eles são responsabilizados por problemas socioeconômicos na França, desemprego, violência e falta de escolarização. Nós temos aí a Europa, crise migratória, falamos que a maior parte dessa crise migratória, a rota é o mar Mediterrâneo, teve início a partir de 2011. A crise, né? A crise. Esse fluxo migratório sempre teve. Essa crise mais recente, né, de intensificação do processo migratório em direção à Europa. Então, de onde são esses migrantes? De região de conflito, lá do norte da África, como vimos há pouco, e do Oriente Médio, e também lá do leste europeu. A imigração gerou uma crise humanitária, muita gente migrando para o território europeu. Motivos dessa migração: crises econômicas, crises militares, podemos falar de guerras, e também crises políticas, perseguições étnicas e religiosas. Muito bem. Então, nós temos as principais rotas, como já mostramos para vocês há pouco no mapa, do norte da África, da região do Maghreb, em direção à Europa e também da região do Oriente Médio. Certo, professor Jorge? Certo. Vamos lá, Síria principalmente. Morte no Mediterrâneo em 2018,
A gente 1.490 mortes refugiados registrado até julho, aconteceram na costa da Líbia também, que é um país aí da região, né, certo, professor Jorge, do norte da África. Então nós temos aí essa informação sobre migração. E solicitação de refúgio, pessoas que solicitaram refúgio dentro da Europa. Principais nacionalidades, a partir de 2014, Síria, Eritreia, Afeganistão, Iraque, Irã. Principais solicitações aprovadas por país. Quem aprovou mais a entrada? Alemanha, Suécia, França, Itália, Suíça e Grã-Bretanha. Só lembrando, Rogério, que agora estaria aqui também a Ucrânia, né? Isso A mesmo. Ucrânia que está sendo muito acolhida por esses Com países certeza. europeus. Que a Ucrânia está na Europa. Migração atual, né? Bem atual. Bem atual. E, para finalizar, solicitações de refúgio em países selecionados da Europa. Então, quais são os países? Mais outros países aí do período 2014 e 2015. Solicitação de refúgio: Áustria, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Suécia, Turquia e Grã-Bretanha. Certo, galera? Então, fechou nossa aula sobre mais a temática de processo migratório. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer a revisão. Tchau. Beleza? Então, tchau também. Valeu.